Bom dia, gente! Mais um VaptVupt começando. Quinta-feira, friozinho, né? Vontade de ficar só dentro de casa. Tá um ventinho bem gelado, pelo que eu já percebi. Mas estamos aí, né? Com saúde, tudo certo. Gente, eu trouxe um tema pra live de hoje que complementa, de certa forma, o tema anterior, tá? Na terça-feira eu falei sobre como suprir as dificuldades de aprendizagem depois da pandemia, né? Então eu trouxe uma reflexão a respeito desse período de ensino remoto, ensino híbrido, e que muitas crianças ficaram com dificuldades de aprendizagem. Como que a gente pode suprir essas dificuldades em casa, tá? Hoje eu vou falar como complementar as atividades escolares do meu filho. Por que eu vou falar isso com vocês aqui? Eu percebia muito em sala de aula que existiam crianças com dificuldades básicas, não eram dificuldades tão grandes assim, né? Então, assim, qualquer coisa que a família complementasse em casa já ajudava muito aquela criança, né? Eram dúvidas pontuais, não era necessário nenhum reforço escolar muitas vezes, né? Era algo que, se a família trabalhasse em casa com aquela criança, já ajudava em muito. E eu percebia, estando dentro da sala de aula, que poucas famílias faziam isso. Essa questão de você complementar as tarefas escolares, deixavam somente para escola, essa questão mesmo das tarefas, das lições, e não faziam muita coisa. E é muito importante que a gente complemente, tá? Como família. E existem várias maneiras da gente complementar essas atividades em casa com os nossos filhos. Não precisa necessariamente ser uma atividade de papel. Existem outras maneiras. Você, quando sai com seu filho, dependendo do que você conversa, já é uma maneira de você estar complementando também. Olha só, eu anotei alguns tópicos aqui bem básicos e aplicáveis para dar um norte para vocês, tá? Então, olha só, vai depender muito da série em que seu filho se encontra e da dificuldade que ele tem. Então, se você percebe uma dúvida pontual no seu filho, ele está com muita dificuldade em tabuada. Bora estudar tabuada em casa também, reforça isso, independente da lição, da atividade que ele tenha. Vai depender muito da série, por quê? Às vezes a criança está no 6º ano, no 7º ano do ensino fundamental, já é uma criança maior, já tem lá os seus 11, 12 anos de idade, tem muita tarefa, tem lições de várias disciplinas, mas é um aluno com dúvidas pontuais. Essas dúvidas precisarão ser reforçadas em casa. Não deixa para isso ser trabalhado só na escola, senão essa criança, esse aluno, ele vai ter muito mais dificuldade, e é uma dificuldade que vai ser empurrada com a barriga e ela vai permanecer. E o que a gente precisa fazer com a dificuldade? A gente precisa eliminar e não manter ela, porque chega no momento que fica muito difícil, fica muito complicado para esse aluno. E aí tem que correr atrás de professor particular, aí dá muito mais trabalho. Então, se você já resolve pontualmente aquela dúvida, já esclarece aquilo com o seu filho em casa mesmo, né? Claro, com a ajuda do professor, que é importante essa parceria entre os pais, entre a família e o professor do seu filho, mas faz muita diferença quando você complementa em casa, tá? Então tenham esse olhar atento para a série e a dificuldade que seu filho tem. Então, se a criança tem dificuldade, foca na dificuldade. Qual é? Se a criança está indo bem na escola, o que você vai fazer? Ele tá indo super bem, ele acompanha, tem notas maravilhosas, não preciso complementar nada. Engano seu, gente. É sempre bom complementar. Então, se o seu filho está indo bem, não tem dificuldade alguma na escola, você vai sempre reforçar a leitura de bons livros, tá? Procurem por livros clássicos, tá? Histórias boas. Não compra qualquer livrinho pro seu filho. Você tem que saber o que ele tá lendo, né? Então, escolha de bons livros. Caligrafia, dependendo da letra e da dificuldade que a criança tenha em relação a isso. Caligrafia é sempre um bom treino. E ela estimula também, gente, muito a questão da memorização, tá? E eu coloquei isso aqui também. Treino de memorização de poemas, de poesias, isso é muito importante também
para a criança e artes, né? Esse foco artístico. Passar a admirar boas obras, produções artísticas no geral, tá? Isso acrescenta muito pro repertório da criança. É importante. Então, assim, se tá indo bem na escola, sempre tem com o que complementar. Isso vai ser muito útil para a vida do seu filho, né? Essa contemplação artística, a questão da leitura. A criança precisa treinar a leitura todos os dias. Se já treina, ok, que ótimo. Então procura trazer alguma outra coisa que vai acrescentar na vida do seu filho, tá bom? Como aplicar? Então, dicas práticas. Você pode utilizar ou um caderno, tá? Ou digitar no próprio computador. Se você tem um computador em casa, você consegue digitar alguma tarefa rapidinho, coisa de 2 minutos, e imprimir, se você também tem uma impressora em casa. Se não tem problema. Compra um caderninho numa papelaria, tá? E uma tarefa por dia, simples, já tá ótimo. Então você vai colocar num dia, vou dar 3 exemplos aqui pra vocês, tá? E vou dar exemplos da série com a qual eu trabalhava, tá bom? Então assim, exemplo 1, você vai treinar hoje a tabuada do 2 no caderno. Aí coloca lá pra criança fazer a tabuada do 2, já é um reforço, já é um estudo. Coisa que as crianças demoram muito para memorizar a tabuada. Elas têm grande dificuldade. Aí quando chega lá para memorizar a tabuada do 6, do 7, do 8, é um terror, tá? E o que eu descubro sempre, na maioria das vezes, o que eu descubro? Que essas crianças não estudam a tabuada em casa, tá? Então tudo que eu tô aqui compartilhando com vocês são questões que eu vejo dentro da sala de aula. Eles não estudam a tabuada em casa, eles não treinam leitura em casa. Quando eu vou ver, a agenda dessas crianças tá cheia de coisa. Eles vão pra festa, eles vão pra casa da avó, eles ficam no videogame, eles ficam vendo televisão, mas não estudam. Pais, mães, não deixem um momento de estudo só pra escola. Não é uma responsabilidade só da escola. Eles precisam ter um momento de dedicação em casa também. E por mais que pra eles seja chato, eles precisam entender que a gente não faz só o que gosta. E é desde criança que vai começar a aprender isso, né? Exemplo 2. Coloca uma atividade de separação de sílabas. Então, seu filho está sendo pré-alfabetizado, seu filho está começando lá na escrita. Pega palavrinhas básicas. Bola, bala, calor, sabe? Motoca. Pega palavrinhas bem simples e coloca lá para separar as sílabas. Seu filho já tá, né, no 3º, 4º ano, pega palavrinhas com sílabas complexas, né? Trabalha o LH, NH, separação de sílabas com palavras com RR, SS, porque eles erram muito. Eles precisam separar o RR, né, e o SS. Eles não ficam juntos quando tem separação de sílabas. Trabalha bastante também M antes do P e B. Gente, esse erro é impressionante como acontece. Demais. Então trabalha muito essa questão, né? Essa regrinha ortográfica, que o M vem antes do P e B. Coloca na separação de sílabas esse tipo de exercício. Ou também, uma outra sugestão que eu dou para alunos maiores, elaboração de frases. As crianças estão sem criatividade, elas não conseguem fazer uma produção escrita simples. Então começa a trabalhar em casa esse repertório. Se você colocar uma tarefa para o seu filho, para ele elaborar pequenas frases com determinada família silábica, né, que você está trabalhando, vamos trabalhar então palavras com D, um exemplo, tá? Vamos trabalhar palavras com P. A grafia da letra P é outra coisa que as crianças têm dificuldade de fazer. Aí começa a trabalhar essa família silábica em frases. Ó, a gente vai fazer frases, mas frases boas, frases para sua idade, nada de eu gosto de pirulito, né? Eu cobrava muito os meus alunos em relação a isso. Eles já tinham 7 anos e eu falava, gente, vocês são tão inteligentes, vocês são capazes de elaborar frases muito mais criativas, né? E eles vinham com aquelas frases bem simples, sabe? Eu gosto de macarrão, eu amo brincar, né? Com 3 palavrinhas. E eu procurava sempre desafiá-los, estimulá-los a criar frases mais elaboradas. Mas o que permite isso para a criança? A leitura. Se eu não leio, eu não vou aumentar o meu repertório. Eu não conheço palavras novas, né? A minha criatividade ela vai ficar limitada.
Então eu estimulava nesse sentido. Como que eu elaboro uma frase melhor? Ah, eu gosto de dormir na casa da minha avó. Por quê? Então acrescenta mais detalhes. Porque lá é divertido, eu brinco, eu tomo sorvete. Acrescenta detalhes, que aí você vai deixar uma frase muito mais, assim, completa, mas bem elaborada, tá? Então é uma tarefa muito legal a elaboração de frases. E vocês conseguem observar até as dificuldades ortográficas do filho de vocês, tá? Ditado, você trabalha muito a consciência fonológica. Eu tinha uma aluna ano passado que ela chegou com muita dificuldade de língua portuguesa. Ela fazia aula particular e ela fazia reforço na própria escola, tá? Mas assim, era uma dificuldade extrema que ela tinha em língua portuguesa. Eu comecei a desenvolver a consciência fonológica dela. Eu comecei a trabalhar os sons, os fonemas com ela do alfabeto inteiro. E só de eu fazer esse trabalho, não só com ela, eu fazia esse trabalho com a minha sala inteira, esse treino, né, de falar, fazer o som de cada letra do alfabeto, melhorou significativamente os resultados dentro da minha sala de aula com a minha turma, tá? Os meus alunos estavam escrevendo muito bem e cada vez cometendo menos erros ortográficos. Então, trabalhem com eles o ditado, desenvolvendo essa consciência fonológica. Como eu faço isso? Fazendo sons de cada letra do alfabeto, tá? Eu vou trazer aqui ainda esse conteúdo para vocês, eu vou deixar gravado todos os sons para que vocês consigam aplicar com os filhos de vocês em casa. Ah, Rebeca, mas por que eu preciso complementar essas atividades? O meu filho já vem com lição de casa, né? Eu vou falar uma coisa para vocês a respeito de lição de casa, o que eu penso em relação a isso como professor. Eu posso até um dia chegar a mudar de opinião, mas hoje eu penso que a tarefa de casa ela é muito importante, porque a gente consegue ver o que a criança pegou naquele dia de aprendizado, né? Se ela fixou aquilo ou não, se ela tá com alguma dúvida. Então, isso é muito importante. A lição de casa não é para ser algo cansativo, não é para ser algo maçante. Gente, o aprender é para ser algo prazeroso para a criança, tá? Teve um participante no Big Brother esse ano, olha só, eu tive acesso a isso, eu fiquei sabendo disso, que fez um comentário a respeito de tarefa escolar, de lição de casa, que ele acha uma besteira, a criança ter lição de casa, a escola mandar a tarefa para casa e que essa criança ela tinha que brincar. Dependendo da idade da criança, eu concordo com isso. Se a criança é pequena, ela tem que brincar, ela tem que explorar, ela vai aprender, se desenvolver melhor, muito mais dessa maneira, brincando. Agora, se a criança já tá um pouquinho mais velha, né, com seus 7 anos, eu já acho muito importante que ela tenha essa tarefa, essa responsabilidade. É importante para a criança começar a ter as responsabilidades, saber o que é dever dela, o que ela precisa cumprir. Isso ajuda muito essa criança. E a tarefa de casa é isso que eu comentei com vocês. A gente vai sentir, vai ser como se fosse uma sondagem do aprendizado dela. Quais são as dúvidas, se ela fixou o aprendizado naquele dia. E é para ser algo simples, tá? Não é para ser nada exaustivo para a criança. E a tarefa de casa, ela é muito importante. Por quê? Se a criança não vai ter a tarefa, o que ela vai fazer no dia dela? Então depende muito da rotina da família. Se for uma criança que vai ficar numa televisão por 1 hora, mais de 1 hora, ou jogando videogame, vocês não concordam que a tarefa de casa ela vai acrescentar muito mais para essa criança do que o tempo que ela tá perdendo vendo uma televisão ou jogando videogame? Porque é um tempo perdido, certo? Agora, se é uma família que tem uma rotina muito bem alinhada e é uma criança que ela não tem tarefa de casa, mas ela lê bons livros, né? Você vê que é uma criança que está sempre lendo. Ela é estimulada para aprendizagem. Ela dá uma volta no quarteirão com a mãe. Ela vai até a padaria ou até o supermercado com a mãe. E a mãe tá sempre conversando. Olha o preço disso, ó. Tá vendo? Quando tem tal número antes da vírgula. Eu já fiz isso uma vez com os meus filhos, sabe? Eu comecei a ensinar preço. Falei, ó, tá 2,40. Aqui tá 3,40. Que número é maior, o 2 ou o 3? O 3, então esse produto é mais caro. Então a gente vai ensinando no diálogo, na interação com o nosso filho, na conversa. É uma maneira muito legal da gente estimular, tá? Então essa criança
Mesmo não tendo uma tarefa de casa, ela está sendo estimulada. É muito relativo essa questão da tarefa. Depende dos estímulos que a criança vai receber em casa. Se ela não receber estímulo nenhum para aprendizagem, é muito importante que ela tenha a tarefa escolar e faça, tá? Agora, se é uma criança que ela já recebe bastante esse estímulo, ela não precisa. É a família que vai sentir, é a família que vai dosar o quanto eu preciso complementar a tarefa para o meu filho e o quanto eu não preciso. Quando os meus filhos iam para a escola, eu sempre complementei tarefa. Gente, não sei se é pelo fato de eu ser professora, né? Então, assim, tá na veia, tá no sangue. Eu sempre complementava. E com joguinhos, brincando com eles, né? Eu pegava sílabas ou alfabeto móvel, dava um ditado e eu falava, vamos fazer um desafio? Eu vou falar uma palavra, vamos ver se vocês conseguem montar essa palavra com o alfabeto móvel. E eles amavam esse tipo de desafio. Aí eu falava a palavra, né? Bota, um exemplo pro Daniel, né? Que tava aprendendo. Bota. E aí ele ia lá, ó. Bu, bu. Aí pegava a letrinha B. O. Pegava o O. Tu. Aí pegava o T e ficava pensando no som da letra. E o A. E formava bota. Então era de uma maneira lúdica que acontecia essa complementação de tarefas, né? Essa complementação de atividades escolares. Vocês não precisam se cobrar muito. E uma atenção especial a essa questão de tempo. Rebeca, eu não tenho tempo para fazer nada com meu filho, é tudo muito corrido. Gente, sem desculpas, tá? A nossa prioridade é o nosso filho. A gente encontra, sim, 5 minutinhos de uma atenção individualizada, um tempo de qualidade para você, nem que seja trocar algumas palavras, fazer uma atividade oralmente. Você não precisa, né, separar lá um tempo enorme para preparar alguma coisa. Faça algo oralmente com o seu filho, peça para ele soletrar uma palavra, já está estudando com ele, né? Retoma a tabuada do 2, vamos cantar uma musiquinha, né, com a tabuada do 2? As crianças aqui estão aprendendo a tabuada com música, isso é muito legal, porque você já exercita a memorização. Ou pega um final de semana e se dedica a isso. Eu duvido que ninguém tenha como pegar 20 minutinhos no seu sábado ou no seu domingo e preparar algumas atividades pontuais para os seus filhos realizarem durante a semana. Todo mundo consegue fazer isso. É só questão de planejamento, tá bom? Bom, gente, esse foi o VaptVupt de hoje, quinta-feira, tá? E eu tenho um recadinho para dar para vocês, então eu vou estender só um pouquinho dos minutinhos desse VaptVupt em especial. Tava fazendo o VaptVupt toda terça e quinta. Eu vou voltar a fazer somente às terças-feiras, tá bom? Hoje foi o último VaptVupt de quinta. Eu tô avisando vocês aqui, porque com 3 filhos pequenos, né, gente? Quem tem filho sabe que é corrido, sabe que é puxado. E eu tenho toda uma organização, todo um planejamento para trazer os temas e para me organizar aqui na minha casa para falar com vocês. Então, uma vez por semana, eu acho que está sendo ótimo. Quando acontecer de eu querer discutir algum tema muito importante, eu faço um VaptVupt extra, semanal. Combinado? E enviem para mim, gente, sugestões de temas que vocês querem ouvir eu falando, tá? Eu pesquiso, eu vou atrás, eu trago aqui o tema para ajudar a família de vocês, para ajudar os filhos de vocês a se desenvolverem melhor dentro da escola, tudo o que envolve aprendizagem, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Quem perdeu o começo, assiste, porque ficou muito bom esse conteúdo, tá prático, está aplicável e vocês vão começar a notar diferença na vida escolar dos filhos de vocês. Eu falo isso porque era o que eu via dentro da sala de aula. Crianças com muitas dificuldades que poderiam ser sanadas em casa mesmo, tá? E muitas vezes eles faziam apoio ou reforço escolar dentro da própria escola, não resolvia muito, eles acabavam perdendo inclusive lição dentro da sala de aula, porque tinham que sair, que era no mesmo horário, né? Eles tinham que sair para fazer um reforço escolar e perdiam a tarefa dentro da sala. Se vocês fazem esse reforço em casa, eles acompanham muito bem, tá bom? Gente, é isso, um bom dia para vocês, ótima quinta-feira. Deixem lá os comentários nos VaptVupts do que vocês estão achando, se vocês estão gostando desse conteúdo, porque o feedback de vocês que estão me acompanhando, seja ao vivo, seja assistindo conteúdo depois gravado,
é muito importante para mim, porque eu alinho direitinho o que vocês precisam. Eu alinho tudo, todo o meu conteúdo pedagógico à necessidade de vocês, tá bom? Então os comentários, as críticas, tudo é bem-vindo aqui. Beijo grande e uma ótima quinta-feira para vocês. Tchauzinho, gente!